Na igreja tem um grupo, ou tem alguém que vai cantar bem, vai louvar bem, e vai ter gente que tá com a cara rachada. Que você vai ter que meio que suportar aquela pessoa louvando. Até aí não tem problema. Já te falei, o problema é você entrar naquela do grupinho da outra pessoa e tomar para si aquela pessoa ou aquele grupo e falar assim, esse aqui não presta. Todo mundo está fazendo a sua parte diante de Deus. Todo mundo está, de alguma maneira, prestando culto a Deus e fazendo algo para Deus. Obviamente, quem vai julgar é o Senhor. A gente, tem a mania de julgar, de achar certo ou errado, mas quem realmente vai dizer se é certo ou errado é Deus. Agora, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para a gente não ser injusto, e a gente não quer ser injusto nunca. Você não pode ser injusto nunca porque você não quer que ninguém seja injusto com você. Aquilo que eu não quero para mim de mal, eu também não vou querer para os outros de mal. Tá bom, gente? Resumindo essa situação toda, a gente vai entendendo que, por causa disso, dessas dissensões, dessas predileções dentro da casa de oração, aí tem esses problemas. Tem aquela pessoa que escondido do pastor, faz uma reuniãozinha na sua casa, chama um, chama outro, e o pastor não está nem sabendo. Isso é terrível, porque isso cria problemas. Porque enquanto está tudo muito bem, enquanto está tudo legal, o pastor não sabe. Mas pode acreditar, sabe que horas que o pastor vai saber? Quando acontecer um problema. Quando acontecer uma dificuldade, uma confusão, rapidinho vão para o pastor resolver. O pastor não estava sabendo de nada. Isso é recorrente. Então é importantíssimo que numa igreja a gente tenha uma organização a tal ponto que, na medida do possível, como a Bíblia diz, se haja ordem e decência. Que as pessoas aprendam a se comunicar e obedecer. Diz Hebreus capítulo de número 13, se não me engano, obedecer a vossos pastores. A questão é diálogo, obediência e, acima de tudo, temor a Deus. Porque, gente, a gente não faz nada escondido do Senhor, você não faz nada escondido de Deus. Tudo está aos olhos do Senhor, para Ele ver. Tudo o que eu e você fazemos está patente aos olhos do Senhor. Tudo que eu e você pensamos está patente aos olhos do Senhor. Tudo que a gente, tudo. Deus é onisciente. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai na minha mente, na tua mente, no teu coração. Então, antes de você pensar, Deus já sabe. Então, mais um motivo para a gente poder fazer as coisas com muita obediência e, é claro, sabendo que Deus está de olho. Ou seja, nós precisamos ser disciplinados, ter disciplina naquilo que a gente vai fazer. O apóstolo Paulo continua falando, versículo 5. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Significa, gente, a obra é de Deus. O culto tem início, meio e fim. Alguém está escalado para fazer o início do culto, alguém está escalado para dirigir o culto, alguém está escalado para louvar, alguém está escalado para pregar, alguém está escalado para ministrar o ofertório, alguém está escalado para ficar na porta, alguém está escalado para ficar no estacionamento, alguém está escalado para ficar com as crianças, alguém está escalado para ficar nos banheiros. Todo mundo é importante, todo mundo faz sua parte, todo mundo está plantando. E quem vai dar o crescimento é Deus. Nenhum trabalho é menor ou pior do que o outro. Nenhum trabalho pode soar como um demérito. Eu me arrisco a dizer, se é a casa do Senhor, gente, é tão importante você ficar na porta do banheiro quanto você está lá no instrumento louvando a Deus. É tão importante você estar varrendo a igreja antes do culto. Você está cuidando das crianças. É tão importante. Tudo que você faz na casa do Senhor tem importância, tem valor, porque está escrito, aleluia, quem dá o crescimento é Deus. Não adianta ter um excelente conjunto de louvor e aquele conjunto de louvor se achar o máximo. Eles não vão fazer nada sozinhos. É necessário que alguém pregue, é necessário que alguém limpe a igreja. Para aquele conjunto de louvor estar lá adorando a Deus realmente de verdade, tem que ter bons instrumentos, a igreja tem que ter grana para comprar bons instrumentos, para investir. É tudo um conjunto, queridos. São coisas que vão se interligando para a obra funcionar direito. Alguém entende o que Deus está falando? Coloca nos comentários em nome de Jesus. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Estamos enganados quando a gente fala assim, eu fiz, eu aconteci, tarará, tarará. Se não fosse por mim, está aqui, ó. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está se achando alguma coisa? Não é nada, está aqui, ó. Nem o que planta é alguma coisa. Somos gente, nós não somos nada. Quem dá para nós o devido valor
é o Espírito Santo, é o Senhor Deus em nossas vidas. Então, o Senhor nos valoriza sim, o Senhor quer que trabalhemos para Ele sim, que ofereçamos o nosso melhor, porque Ele já deu por nós o seu melhor, mas vamos baixar nossa bolinha, porque a Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória. Não é assim que nós louvamos? Então, a gente faz, a gente produz, nós somos servos, somos obedientes, e que seja assim. Porque toda honra e toda glória sempre pertence a Deus. A gente planta, outro rega, mas quem faz crescer é Deus. Porque por mais que eu plante, por mais que você plante, por mais que eu venha regar o que você plantou, com o maior carinho, se Deus não der crescimento, gente, nós vamos trabalhar em vão, porque é o Senhor quem faz crescer a obra dele. Você pode glorificar Deus por isso? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Gente, mais claro que isso é impossível. Todo mundo está trabalhando e cada um vai receber o seu prêmio. Galardão é prêmio. O que importa é que você precisa fazer as coisas para o Senhor, trabalhar para o Senhor de coração. O que for dado para você fazer, faça de coração. Não negue. Ofereça a Deus o talento que na verdade Deus te deu. Quer dizer, devolva para Deus o seu talento, porque quem te deu foi Ele. Não esconda o seu talento. Faça para o Senhor com carinho, com amor, mas a grande realidade é que você precisa entender que cada um fazendo a sua parte, todos fazendo cada um a sua parte, ninguém olhando para o outro, mas cada um olhando para Deus e todos olhando ao mesmo tempo para o Senhor Jesus Cristo, todos nós vamos trabalhar e cada um de nós vai receber o seu galardão, vai receber o seu prêmio. Se você entende, pode glorificar Deus, deixar no comentário aí. Versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, nós cooperamos, nós trabalhamos. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Paulo está falando, nós somos cooperadores, a gente trabalha para Deus, e vós sois a lavoura, vós sois a plantação, vós sois o edifício, ou seja, a edificação. Deus plantou vocês, Deus enraizou vocês, Deus construiu vocês, ou seja, vocês são edifício, vocês são construção. É assim na igreja. Os pastores, os líderes são os cooperadores, são aqueles que, de certa maneira, comandam. Mas as outras pessoas também fazem parte, são a lavoura, ou seja, é o lugar onde a coisa vai fluir, é o templo, é a obra. E ali na obra, no templo, tem pessoas que são plantadas, que são edificadas. Todo mundo trabalha, ninguém fica de fora, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e o que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A gente precisa entender e colocar em nossos corações que não é fácil estarmos com todo mundo. Você misturou humanos, seres humanos, pensamentos diferentes, gente, é problemático. Tem noção como é que é. Então, pessoas pensando diferente é problemático. Agora, em se tratando de obra de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente precisa entender que essas coisas podem trazer prejuízos para nós se a gente embarcar nessa canoa furada, de ficar indo grupinho, de ficar em dissensões e calúnias, difamações, invejas, fofoca dentro de igreja. Isso só vai trazer problema para a gente. E a gente não pode embarcar nessa também. E não ter essa história de ter predileção. A gente pode até simpatizar, mas quando a gente simpatiza e tem predileção e começa a tratar outra pessoa mal por causa daquilo que a gente está simpatizando, a gente está entrando na contenda também e está criando contenda. Então o que a gente tem que fazer? A Bíblia diz que nós temos que ser de um mesmo pensamento, de um mesmo espírito, está escrito. A Bíblia diz que nós temos que nos amar uns aos outros, nos suportar. Tem coisas que a gente vai ser obrigado a suportar mesmo, porque os gostos são diferentes, né? As atitudes são diferentes, mas nós temos que convergir sempre em uma posição. E aí eu termino. Está aqui o texto. Nesse fundamento que nós precisamos convergir. Versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ponto. Tudo que você for fazer, diz a Bíblia que o fogo vai provar. Se for aprovado, vai vencer o fogo.
Então, o fundamento é Jesus Cristo. Se tudo que eu e você estamos fazendo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, maravilha. Não pode ser nem para a nossa honra, nem para a nossa glória, nem para a honra de homens, mas sempre para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos entender qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para as nossas vidas e o crescimento que a obra de Deus vai ter através do trabalho dos cooperadores, eu e você, nós, aqueles que estão labutando, trabalhando a cada dia, entendendo que Deus vai nos usar, que Deus quer nos capacitar e que nós precisamos ser homens e mulheres obedientes à sua palavra. Então, coloca no teu coração, espero que você aprenda a cada dia, leia mais esse texto, tem mais coisa aqui, a gente falou só um pouquinho desse esqueleto, tem mais coisa para falar, mas eu acho que isso é muito bom para a gente poder aprender no dia a dia. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, teu lar, e eu te peço, coloca nos comentários aí, eu recebi essa palavra no meu coração, em nome de Jesus. Amém?